Como fazer as pessoas gostarem de conversar com você? E esse episódio não é sobre comunicação e técnicas super mirabolantes, mas sim sobre conexão. Mas calma, vai fazer muito sentido com você, tá? Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Dudem Off Podcast. Aqui a gente fala sobre negócios, marketing, comportamento, desenvolvimento profissional e pessoal e tudo aquilo que quase ninguém fala, mas que influencia completamente a forma como a gente vive hoje. E se você escolheu passar um tempo comigo, a gente tem um super combinado, ok? Se nesse episódio você teve um estalo, você teve uma reflexão, pensou de uma forma diferente ali, que esse na verdade, é o grande objetivo do podcast, que você entra aqui de um jeito e saia de outro, né, pensando de forma diferente. Você comenta aqui embaixo qual foi seu maior insight, a sua reflexão. Combinado? E também, se você não é do nosso time, tá? Chegou aqui agora e você gosta desse tipo de conversa, já aproveita para se inscrever, compartilhar aqui o episódio se você gostar, claro, né, que isso é importante, porque toda semana tem episódio novo e eu prometo sempre, né, trazer temas diferentes para que a gente também olhe de formas diferentes para esse tema. E também se você estiver ouvindo pelo Spotify, já dá 5 estrelas e já segue o perfil, porque isso ajuda muito a gente a atingir novas pessoas que também queiram entrar pro time. Mas eu queria muito contextualizar para você que não me conhece, tá? Que chegou aqui agora, caiu de paraquedas. Eu sou a Duda e sou estrategista de conteúdo, empreendo desde 2023. Eu e o meu sócio, meu marido, né, o Ju, a gente trabalha com empreendedores todos os dias ali, né? A gente lida com empresários todos os dias através da nossa gestão de redes sociais, dos nossos serviços e da nossa mentoria. Então, quando eu falo que eu gosto de trazer esses assuntos diferentes, é porque a gente vive isso muito na prática, tá? Não é mais uma pessoa que tirou fontes da sua cabeça e vai falar alguma regra que não faz sentido nenhum, tá? Então eu realmente quero sempre trazer temas e assuntos que vão fazer a gente refletir da forma mais diferente possível. E a gente olhar também para o nosso negócio e falar, nossa, isso faz sentido ou não, isso não faz sentido. A gente saber filtrar também cada coisa, né? Bom, eu tava refletindo muito sobre as pessoas que são interessantes de conversar. Normalmente elas não falam muito, ou enfim, falam muito, mas não necessariamente seja isso que torne ela interessante de conversar, né? Mas são as que fazem a gente se sentir interessante, né? E como eu falei, eu percebo isso no dia a dia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de networking, né? Vamos colocar um exemplo, primeiro exemplo, o networking. Muitas pessoas fazem o networking do jeito errado e chato pra caramba, né? Ninguém merece ir no networking e ficar competindo o número de faturamento. Claro que vai chegar uma hora que as pessoas vão ser curiosas de falar, cara, como que você faturou 1 milhão, né? Por exemplo, me conta, como que foi esse processo? Aí sim a conversa vai naturalmente, mas não necessariamente você chega, você faturou 1 milhão? Ah, mas esse mês eu faturei 1,5. 1,5 milhão. É uma competição atrás da outra, sabe? Não é uma conversa que agrega na nossa vida profissional e nem pessoal, sabe? A gente não aprende nada com aquilo, não é interessante, porque é só mais um número de faturamento. Mas o que que essas pessoas no networking conseguem fazer networking de fato e torna essas conversas muito mais interessantes? Mas é a conexão que essas pessoas conseguem fazer. Dentro do networking, quando a gente vai, por exemplo, em um evento, então, como que a gente consegue se conectar com esse grupo de pessoas ou com essa pessoa específica que a gente quer se conectar, né? Quer conversar ali. Então, como que a gente faz o storytelling, né? Olha que interessante, gente, só para contextualizar uma coisa bem rápida, mas que vai fazer muito sentido. Eu sou cristã, mas eu não vou trazer a religiosidade aqui pra você, tá? Eu prometo. Mas ontem eu estava num evento que falava sobre storytelling, né? Como a gente se conecta com as pessoas, como que a gente dá testemunho para as outras pessoas. Esse era o foco ali. Mas o que eu quero dizer é que Jesus usou muito storytelling. Então ele contava histórias, ele contava as parábolas e ele se conectava com as pessoas daquela forma, né? Então, como que a gente pode se conectar com as outras pessoas é usando storytelling, é tornar essa conversa muito mais interessante, né? Eu fiz essa analogia para você entender que tudo que a gente vai fazer é o storytelling, a gente vai usar para conversas, a gente vai usar para conteúdo, a gente vai usar para testemunho. E isso nasce do interesse genuíno. Entende? Então, quando eu genuinamente quero conversar com aquela pessoa porque eu quero me conectar, a gente vai começar falando sobre a nossa história ou sobre o evento, o que que ela tá achando do evento, pergunte sobre ela. Então, quando a gente consegue se tornar uma pessoa mais legal e interessante de conversar, a gente nunca foca só no eu. Né? Por mais que o storytelling, ele é em torno da história do que a gente vai contar,
não necessariamente seja só sua, mas você pode falar sobre o evento. Cara, o evento eu fiquei sabendo que o dono desse evento, ele fez isso e aí pra chegar onde ele tá. Você viu isso? Teve uma palestra tal disso aqui e tal. Dela, nossa, sério, eu não vi. Pronto, você já contou um storytelling. E aí vocês podem falar dessa história. Poxa, eu me identifico muito com ele porque eu penso sobre isso e eu vivo isso hoje. E você acha que, tipo, isso que ele falou faz sentido e tudo mais? E a pessoa, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então a conversa se torna mais interessante quando o foco não é só você. Aí, eu faturei 1 milhão, mas o meu negócio é assim, mas eu faço assim, mas eu aquilo. E você pode entrar na mentoria. Agora eu tô até dando exemplo de networking, mas isso serve pra conteúdo. Então, quando você for gravar um conteúdo, conversar, porque é uma conversa, gente. É você e o telespectador ali, a sua audiência que tá te assistindo, né? Então, no conteúdo é a mesma coisa, é o mesmo tipo de conversa. Você não vai ficar, nossa, gente, eu fiz isso hoje, eu aquilo, eu assado. As pessoas não querem saber do seu egocentrismo. Elas querem saber como que elas vão se identificar com aquilo. É claro que você vai contar ali a sua história, você vai fazer o storytelling pra se conectar com a pessoa, por exemplo, no conteúdo, mas no final isso precisa trazer uma reflexão pra ela, o que que isso vai agregar pra vida dela. E não contar como se então, eu aprendi isso e é assim que eu faturo 1 milhão hoje. Mas não, como que essa pessoa também pode faturar X? Como essa pessoa pode vender melhor? Como essa pessoa pode fazer uma gestão melhor do seu negócio? Então, o primeiro ponto aqui, o foco não é em você, só em você, né, no caso, falar só de você o tempo todo, e ter o storytelling, ter a história, se tornar interessante, ter essa conexão, tá? E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre a escuta. Gente, a gente vive num mundo individualista. As pessoas só falam delas e não escutam o outro. Que é basicamente o que eu acabei de falar ali, né? O foco tá só nelas e não escuta o outro. Olha só que interessante. Uma amiga, minha amiga, tô usando suas histórias pra falar o podcast, porque ela assiste. Esses dias, né, um tempo atrás, ela me contou, não, porque eu saí com uma pessoa e, cara, esse cara só falava dele, ele não me perguntou nem nada, não perguntou nada sobre a minha vida. E fui lá, fiquei esperando ele falar da vida dele, perguntar alguma coisa, não falou comigo. E aí não se torna interessante a conversa, não se torna interessante esse relacionamento interpessoal, né? Ali, seja em amizades, relacionamentos, negócios, enfim, o que for, até dentro do seu casamento, né? Então, é a mesma coisa comigo e o Ju. Eu não posso ficar falando só de mim, ficar falando o foco ser só eu. Não, eu tenho que escutar ele, o que que ele não tá gostando, como ele tá se sentindo, o que que ele pensa, o que que ele não concorda e concorda, sabe? Quais são as opiniões dele? Escutar, ser observador. Como eu falei, a gente tá num mundo individualista, onde as pessoas só pensam nelas mesmas, estão frias. Não quer saber o que você tá fazendo errado, o que tá certo. Não quer te escutar. Não quer te ajudar a resolver esse problema. Então, seja essa pessoa diferente. Como eu falei, esse episódio não é pra você ser o mais do mesmo, é pra gente pensar de forma diferente. Então, seja diferente. Escuta outra pessoa. Isso aqui, gente, a intenção não é pra só vender. Então, agora eu vou usar essas técnicas que a Duda tá falando, porque daí vai ficar mais fácil de vender. Vai ficar mais fácil de vender, consequentemente, porque a venda ela tem que ser genuína, ela tem que ser natural. Mas isso aqui é pra sua vida. Não é pra você fazer com más intenções, não, segundo as intenções. Mas é pra você ser uma pessoa legal. Você escutar o outro, o que que o outro quer. Pô, deixa eu ajudar o outro também. Ele tá com dificuldade em uma venda? Peraí, pô, deixa eu escutar qual que é o problema dele. E aí sim, se você perceber que ele tem uma necessidade, um problema que você pode resolver, a venda vai vir naturalmente. Vai ser muito mais fácil de vender pra essa pessoa. Porque tem que ser genuíno, tem que saber escutar, tem que saber colocar o foco no lugar certo ali, no momento certo também, né? Então, o foco às vezes vai ser em você, pra você conseguir se conectar com essa pessoa e trazer o storytelling, trazer a história pra isso, pra vocês se conectarem. Então, isso serve, como eu falei, no networking, no conteúdo e nas conversas que você vai ter com seus colaboradores, com seus amigos, tá? Isso serve no trabalho e na vida pessoal também. E como eu falei, até ali no conteúdo, né? Então, tem gente assim, antes de gravar, fica pensando, o que que eu quero falar? O que eu quero fazer? O que eu aquilo? Mas a forma de você realmente poder fazer isso de uma forma natural e genuína, de ser interessante, é você pensar antes de gravar o que que o meu público tá precisando. O que que o meu público ele tá tentando entender? O que que o meu público tá com problema? O que que eu posso ajudar neles hoje? Então, seu conteúdo só fica eu, e não faz sentido nenhum pra quem tá assistindo. E aí você é uma pessoa chata de conversar,
de ver os stories, de ver os conteúdos no feed, de se relacionar, porque é tudo sobre você, e você não sabe escutar. Então, por exemplo, agora vamos voltar, a gente falou de networking, de conversas ali, né, amigos e tudo mais, conteúdo. Agora vamos para um conteúdo, então, mais profundo. Vamos pensar no podcast aqui. Por que você ouve alguém por 2 horas? Por que você tá aqui até agora me ouvindo ou me assistindo? Depois você comenta aqui também, se você tá ouvindo ou assistindo. Não sei, às vezes eu fico pensando nisso, como que as pessoas me assistem ou ouvem, né, o meu podcast? Porque hoje mesmo eu tava indo na farmácia aqui na esquina, coloquei meu fone e escutando podcast. No cardio também eu faço isso. Eu não assisto muito podcast, eu escuto muito, mas eu assisto vídeo no YouTube. Enfim, então já parou pra pensar no podcast? Por que você escuta tanto tempo uma pessoa? Por que você tá aqui me escutando por tanto tempo? É porque eu faço você refletir alguma coisa, você se conecta comigo. E eu não fiquei aqui, óbvio, eu fiz as CTAs ali no começo, falando de quem eu sou, falando pra se inscrever e tudo mais, mas é só pra eu poder introduzir, você se conectar comigo, mas aqui a conversa inteira, eu tô falando sobre você. Como que você pode fazer diferente? Como você pode se comportar e agir de forma diferente a partir de agora? Sabe? Eu tô contando histórias, eu tô dando exemplos práticos pra você se conectar. Então, assim, eu falei do evento network, você já imaginou, putz, quando eu vou, acontece isso, ou eu faço isso, eu posso mudar nisso, ou eu posso começar a agir de forma diferente. E aí faz você participar mentalmente dessa conversa. Então, conversa precisa ser algo interessante, né? E como você se torna interessante é fazendo esses pontos. Focando no que precisa focar, no momento certo ali, se conectar com a pessoa, com histórias e tudo mais, e saber ouvir e resolver também esse problema genuinamente, né? A gente sempre quer algo em troca, como eu falei, a gente tá individualista. A gente sempre quer algo em troca. Então, por exemplo, no evento de network, a gente não tem mais paciente, precisa vender. Então, não, eu só vou resolver o seu problema aqui se você fazer a consultoria comigo. Tá bom, então eu pesquiso no chat GPT. Ou ali vou pesquisar no YouTube. Você não se torna inesquecível pra mim só porque você não conseguiu me ajudar gratuitamente ou conversar comigo. Não é nem resolver um problema, às vezes uma conversa que você tem com uma pessoa, você já consegue expandir a mente dela pra depois ela voltar e consequentemente comprar algo de você. Não, você quer venda imediata ou você quer ter aquele resultado imediato, né? Como eu falei do relacionamento ali da minha amiga, só tá pensando nele, no que é bom pra ele. Não, deixa eu ver se ela é boa pra mim. Mas espera aí, ela também tá vendo se ele é bom pra ela também, né? Ela quer, obviamente, saber mais da vida dele, mas ele também tem que estar interessado nela. Não é só ele que tem que sair ganhando, né? Bom, eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, que você se torne uma pessoa mais interessante de conversar, que seja legal também com as pessoas. E, gente, eu tentei o máximo usar isso como lado profissional, desenvolvimento profissional, então, eventos de networking, vendas, conteúdo, mas foi muito difícil não falar ali do desenvolvimento pessoal, tá? Porque isso vem muito antes da venda. A gente tem que ser uma pessoa melhor na nossa vida, buscar essa evolução, não ser individualista, como eu falei ali, eu vejo muito pelo lado cristão, né, também da coisa. E a gente olha isso também falando, poxa, vamos dar testemunho, vamos falar com as outras pessoas, parar de pensar só na gente. Então, a gente ama ajudar as pessoas gratuitamente. Então, aqui, por exemplo, eu faço os episódios. Eu tô lá no Instagram, então se você quiser também me seguir lá no Instagram, que sempre nos stories e no feed eu tô postando muita coisa. Tem o corte do podcast agora também lá no Instagram. Então, assim, é a gente pensar na nossa vida pessoal, ser uma pessoa legal também, a gente saber escutar o outro, não ser individualista. Enfim, eu espero muito que você tenha tirado alguma reflexão aqui. E se você gosta desse tipo de conversa, já se inscreve no canal, como eu falei, já curte, compartilha, comenta aqui também. Inclusive, esse é o nosso combinado, né? Você lembra que se tivesse uma reflexão no episódio, você comentava aqui. Porque toda semana tem episódio novo e eu sempre prometo trazer conteúdos que vão ser diferentes para que a gente consiga pensar de uma forma diferente também. Então, só para finalizar, pra gente ter uma reflexão aqui, que eu adoro trazer reflexões no final do episódio, que é, talvez o objetivo nunca tenha sido aprender a convencer, mas sim, o objetivo é aprender a conectar. Porque as pessoas esquecem os argumentos, mas dificilmente esquecem como alguém fez a se sentir. Essa aí foi no soco no estômago, né? E se esse episódio mudou a forma como você enxerga alguma coisa, então ele cumpriu o seu papel. A gente se vê na próxima quinta, viu? Beijo!